Boa tarde, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o privilégio de receber Alex Cabrelli, um querido amigo que vai estar aqui comigo nessa 1 hora para bater um papo mais que interessante a respeito do desafio de desafiar-se. Daqui a pouco ele está entrando aqui e eu quero te convidar a ficar conosco. Olha aí, já chegou. Que coisa boa. Tudo bem, Oi, Clésio? Tudo bem, querido? tudo Bem-vindo. bom? Obrigado, querida. Obrigado. Tudo bem? Olha, pessoal, eu preciso dizer que é um grande prazer estar aqui com Alex Cabrelli, uma pessoa com uma grandiosidade incrível nessa busca do desafio de desafiar-se. Eu sou prova de Verdade, que ele se verdade. desafiou muito. Eu posso contar para todo mundo como que eu te conheci? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Pois é, eu estava fazendo um programa de cultura numa indústria onde o Alex trabalhava, ele era executivo nessa indústria. E aí ele disse para o líder dele que ele tinha intenção de fazer um processo de coaching. E como eu e mais um parceiro trabalhando nesse programa de gestão da cultura, eu ofereci os dois. E aí eu falei assim, bom, o Alex, né, super sério, sisudo, todo mais formal, né? Eu falei assim, bom, dá certo, ele não vai me escolher nunca, porque eu sou super informal, eu sou super profunda, né? Vou conversar sobre coisas da nossa energia que nos liga ao céu, à terra e todas as outras conexões possíveis, né? Será? Eu acho que não vai. Tudo bem, para mim tá tudo certo, né? E por minha surpresa, Alex me escolheu para fazer o processo de coaching com ele. Eu falei, uau, que legal, vai ser. Me surpreendi, talvez eu tenha feito uma leitura errada, equivocada, e eu me surpreendi positivamente, mais do que positivo, nesse processo de coaching. E eu tenho acompanhado aí suas vitórias pessoais e tudo que você tem desenvolvido na sua vida. E isso, para mim, só me traz alegria, porque quando eu vejo isso, eu vejo que eu cumpri o meu propósito de vida, sabe? São pessoas que, assim como você, que eu consigo enxergar isso com muita clareza, né? Então, bem-vindo, meu Sim. amigo. Venha cá, o desafio do Ah, desafiar-se. obrigado, querida, minha amiga. Essa história é tudo verdade, viu, gente? É mais pura verdade. Eu era um cara sisudo, eu era um cara. Eu acho que a palavra era mais assim, ó, certinho, sabe? Comando e controle, que achava que eu tinha o controle de tudo, achava que se eu usasse a minha inteligência, a minha energia ao meu favor, eu seria capaz de controlar tudo. E acho que foi a escola que eu tive, sabe? Foi a escola que fui por onde eu fui crescendo e fui bem sucedido também. Só que naquele momento, quando eu escolhi fazer um processo de coaching, eu vivia uma fase bem sucedida da minha vida, com dinheiro na conta, com um bom emprego, visibilidade. Só que eu estava infeliz. Eu sentava na minha mesa, na minha sala, e notava que 95% das atividades que eu fazia não me traziam felicidade. Eu fazia porque eu tinha que fazer, até praticava com gosto, com qualidade, mas não me preenchia, não me deixava feliz. E aí, o primeiro desafiar-se, né? O primeiro desafio de desafiar-se foi querer contar para outra pessoa isso, querer escolher um processo de coach para fazer isso, porque eu era muito dono de mim mesmo. Eu achava que nos livros e que no autodidatismo e que eu tinha responsabilidade, inclusive, de por conta própria encontrar esse lugar. Então, o primeiro desafio foi falar, bom, eu preciso confiar em outra pessoa. Esse foi o primeiro. O segundo foi pedir ajuda para o chefe. Falar, ó, chefe, quero alguém para conversar, né? Geralmente as pessoas têm dificuldade de mostrar uma vulnerabilidade para o chefe, né? Então, na hora de se Principalmente para o lançar, chefe. principalmente com o chefe, né? E nessa hora eu tive a felicidade também de ter um chefe muito bom, o Celso Coelho, que muita gente conhece,
que falou, Querido, né? claro, vamos conversar. E aí a história que veio você e o seu companheiro lá de trabalho foi muito simples para mim. Que eu falei, olha, se eu preciso... Simples, mas não quer dizer que foi fácil, tá? E a gente fique claro, foi simples porque eu pensei assim, se eu preciso me desafiar e me parece que o companheiro que estava no projeto com você tem mais informações do que eu já vivo, eu vou ampliar a consciência nesse lugar. Eu preciso conversar com outra pessoa, e no caso era você que estava disponível, felizmente, de que fale outra linguagem, que fale de outro lugar, que fale de humanidade, que eu tinha deixado para trás. Não fui desumano, mas insisti muito na racionalidade. Que falasse de vulnerabilidade, de espiritualidade, de conexão entre as pessoas. E aí foi aí que a gente começou a conversar, Cris. E foi uma delícia, porque assim, quando eu tenho uma pessoa que está aberta, que está querendo e desconfiada, mas ao mesmo tempo extremamente aberta, eu quero fazer isso, mas eu não sei como fazer isso, eu não sei como fazer esse movimento, me apoia, né? Uhum. Então, em alguns momentos, e assim, a capacidade, a inteligência muito profunda, aguçada, muito cognitiva, né? Aquele olhar cognitivo de racionalidade e tal. Mas o mais interessante de tudo é que tem uma espiritualidade muito latente e que estava ali pulsando o tempo todo. E na hora que a gente aperta um botão, ela faz assim, se abre inteira. E hoje você é esse gigante aí que está já dentro das organizações, a gente sabe que a sua equipe adorava você, porque você... Uma vez eu tive a oportunidade de te ver dando uma palestra dentro da organização ainda, e eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, Que legal. o cara é maravilhoso, né? Ele é ótimo, ele é muito grande, ele é gigante. E essa questão de ele sair para o mundo e mostrar tudo isso que ele tem, todo esse potencial que ele tem, vai ser muito aproveitado não só dentro dessa empresa, mas como em outras muito mais, né? Hoje, Uhum. como coach, você sabe do que eu estou falando, como palestrante, como empreendedor, Sim, né? Então, sim. mas assim, não é tão simples, né, Alex? Você falar assim, bom, eu sei qual é o meu propósito, agora eu vou abrir mão do meu salário lindo, vou abrir mão do meu carro, vou abrir mão do meu apartamento, vou abrir mão de uma série de coisas para viver o meu propósito. Como que é isso, Alex? Como que... Cris, você sabe que essa é a pergunta que mais me fazem. Me conta, como é que foi? Me conta, como se isso fosse algo possível de se escrever no livro, assim, algo possível de ter uma receita de bolo. É a pergunta que mais me fazem. E a questão foi a seguinte: eu acho que a primeira coisa que precisa ter no quesito de desafiar-se é uma questão que eu coloco como coragem. E eu criei uma definição própria de coragem, tá? Não sei se está no dicionário, mas a minha visão de coragem vem nesse lugar. Que para mim é como se fosse a mistura do café com leite, que cada um põe um pouquinho mais leite, um pouquinho mais café. Então, coragem para mim é uma vontade muito grande, um desejo muito grande, uma ambição, uma paixão muito grande por querer, né? Aliada com um pouco de preparo. Então, depende do seu café com leite aí. Qual é a tua dose, né? Então, a minha dose era como é que eu quero muito e me preparo para isso. Me preparei com estofo financeiro e eu acho que a coisa que eu não me preparei foi com um estofo emocional e intelectual, assim. Então, eu acho que a parte... Me preparei financeiramente um pouco para fazer esse movimento, mas cheio de medo, e vai com medo mesmo, porque a coragem não é a ausência de medo, né? Pelo contrário, ela caminha com o medo. Eu me lembro de tomar a decisão. E eu vou contar um negócio que eu nunca contei para você. Eu tomei essa decisão em setembro de 2016 e pedi a demissão da empresa. E não me deram a demissão. Porque, como assim? Você está aqui, está legal, está indo bem...
Uma Dá pra carreira entender. assim, né? Meteórica, tava subindo, né? Tava curtindo, é. E isso foi no meio do segundo semestre. E não, segura mais um pouco, vamos fazer outra coisa. Dezembro de 2017, olha, vou encerrar o ano, não volto das férias. Também não me deram. Até que em fevereiro eu consegui sair com completos 10 anos. Quando eu saí, Cris, e aí eu vou te agradecer por você ter me desafiado. Eu te fazia perguntas desse lugar de não saber, de curiosidade, mas me diz, Cris, como é que é? Como é que é ser consultor? Ou como é que é trabalhar numa empresa de outra envergadura, né? E aí você nunca me deu as respostas. E isso foi a melhor coisa que você podia fazer para mim. A melhor coisa. Porque se você tivesse me dado as suas respostas, eu estaria olhando sobre o seu ponto focal, a sua perspectiva. E isso não me traria a realidade do que de fato precisava acontecer comigo. Inclusive, você ficava até bravo comigo, né, Ficava, nesses momentos. ficava. Como assim? Me fala, né? Então eu te agradeço por ter sustentado Deixa eu compartilhar um livro, olha. Inclusive, isso daqui é uma das minhas formações em neurocoaching. A gente nunca pode realmente, não diga aos outros o que fazer, ensine-os a pensar, né? Exato, exato. E aí David Roth. eu vinha com uma pergunta assim, não, mas então, aí ela devolvia como se fosse um espelho. Então, e qual é e o que você quer saber? Então, naquele momento, o que eu tinha, a única coisa que eu tinha mais concreta era que eu gostaria de trabalhar num lugar de uma envergadura maior ou abrir um negócio para empreender, que era um desejo há muito tempo. Até que, de fato, eu me desliguei e aí, gente, vem o segredo do negócio. Lançar-se no vazio e permitir-se. Permitir-se. O desafiar-se é permitir-se. Como assim, Alex, permitir-se? É permitir-se a conectar-se com pessoas que você nunca conversou, a ler coisas que você nunca se propôs a ler. E você foi pro mundo, né, Alex? Você foi pro mundo. Você está falando de mudar de país, né? Foi embora, foi respirar novos ares, né? Exato. Essa foi um outro permitir-se, sabe? Porque a gente vive num mundo muito capitalista em que ter apartamento, carro e outras coisas é considerado sucesso, né? Naquele momento eu vendi meu apartamento, vendi um outro imóvel que eu tinha, doei todas as minhas coisas, geladeira, fogão, doei tudo e fiquei com 3 malas. Minha vida cabia em 3 malas. Tinha uma mala de livros, uma mala de roupas frias e outra de roupas quentes, assim, para o calor. E fui morar na Itália. Fiquei um tempo lá na Itália. Naquele momento, Cris, foi o ápice para quem conhece a teoria U, um dia a gente pode falar isso, foi o ápice do U, assim, né? Lá embaixo. Eu acho que vale a pena você dar uma pincelada, porque tem muitas pessoas que estão aqui que podem nunca ter escutado isso, né? Otto Scharmer, talvez. Eu vou falar de uma forma bem simplificada, então, para a gente não... A teoria U tem como princípio entender que antes de eu adotar um caminho novo, eu preciso interiorizar, entender e deixar para trás o caminho antigo. Como se fosse a letra U mesmo, né? Então eu deixo para trás o caminho antigo, me desfaço de velhas crenças, me lanço ao novo e chego lá embaixo do U, completamente aberto, vulnerável, como se fosse uma semente que está pronta para nascer, como se fosse uma página em branco que está pronta para ser escrita. E aí eu recomeço a subida do U, construindo uma história nova. Esse período da Itália, eu passei pelo inverno na Itália, então temperaturas de -2, -3 graus. Então pouco saía de casa. Dentro de casa, eu tive muito tempo para pensar em exatamente o que eu gostaria de fazer para mim. E esse é um outro exercício que hoje, inclusive, eu falo nas minhas palestras, que é um desafio muito grande, olhar para dentro. Dói, é incômodo, é trabalhoso. As coisas do mundo externo, das aquisições, tentam nos distrair para parar de olhar para dentro. Mas eu posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Vai, Cris. A Luciana aqui, Luciana Braga, disse: eu construí algumas pontes, sei do meu propósito, porém ainda tenho medo de pular a ponte. Ah. Que você tomou coragem de pular essa ponte, Alex?
Foi Nossa, com medo mesmo. foi com medo mesmo. Assim, é Luciana, né? Então, Luciana Braga. ô Luciana Braga, a única coisa que eu tenho para te dizer, o medo vai te acompanhar. Você vai pular a ponte com o medo, não é sem ele. Você não vai deixar ele para trás, agora eu vou pular. Não, ele vai com você. O que eu falei há pouco agora é assim, a coragem para mim é muita vontade. Então você tem que notar que a sua vontade tem que ser maior que o seu medo e um mínimo de um pequeno preparo. Agora, o caminho se faz ao caminhar. O caminho se revela ao caminhar. E aí eu volto para a história da Itália, em que eu me deparo sozinho na Itália, querendo entender o que eu ia fazer, ainda não tinha um percurso, e me fiz um exercício chamado Ikigai. Não sei se você conhece, que eles conhecem. Eu vou falar rapidamente. Tanto conheço que eu estou entrevistando o Márcio Okabe toda quarta-feira. Ele tem um blog do Ikigai. E é muito interessante, mas fala aqui pra gente, olha, legal, Alex, parabéns pela coragem de mudar e atender ao teu chamado maior. A Ana, amiguinha minha, lá de Belém, ou de Fortaleza, ela vivia viajando, né, minha querida? Adoro ela, uma super amiga. A jornada Ikigai, ou o propósito Ikigai, né? O Ikigai, gente, quem quiser anotar, é um exercício simples. Então, a primeira pergunta a ser respondida é: o que eu amo fazer? E aí vale tudo, desde passear com o cachorro até dar palestras. Então, o que eu amo fazer? A segunda pergunta é: o que eu faço bem? O que eu reconheço em mim mesmo como talento? E aí você tem que ser generosa com você mesmo e olhar para reconhecer o que você faz bem. E essa foi uma coisa que eu aprendi com a Cris, parar de me chicotear, achando, né, me cobrando. Né? Reconheça o que você faz bem. Terceira pergunta: o que eu posso ser remunerado? Com que atividade eu posso ser remunerado? E a quarta pergunta: o que o mundo está precisando? E o mundo não é só o planeta Terra, é a tua vizinhança, é o teu bairro, a tua cidade, é o local onde você está. E eu fiquei, Cris, sozinho fazendo esse exercício, auto-facilitando, 3 meses com esse exercício. E pega o papel e escreve. E eu quero convidar quem tiver interesse de se aprofundar na jornada Ikigai, procure por Márcio Okabe. Joga no Google, vai aparecer milhões de vídeos dele. Ele tem muitos vídeos, ele tem blogs sobre a jornada Ikigai, propósito Ikigai. Márcio Okabe. Boa. Vamos lá, Alex. E aí, gente, concluindo, o teu Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa que corresponde à nossa propósito de vida. Outras traduções falam propósito de vida feliz. Mas, em suma, a resposta comum entre as 4 perguntas, ou seja, o que eu amo fazer, o que eu faço bem, o que eu posso ser pago para fazer e o que o mundo precisa, a resposta comum dessas 4 perguntas define o seu Ikigai. E naquele momento, Cris, ainda embrionário, eu defini o que eu queria para mim. E eu vou revelar para vocês aqui. O meu propósito de vida feliz é contribuir para o processo de aprendizagem do outro. Então, eu adoro me aproximar do outro e contribuir para o processo de aprendizagem dele. E aí eu comecei a me deparar que isso acontece desde quando a minha primeira memória disso, eu tinha 6 anos de vida. Quando eu acabava uma determinada lição no colégio, rapidinho assim, e sentava perto de um coleguinha: vem cá, deixa eu te ajudar, né? Você está com dúvida? Eu sentia prazer em me aproximar e ajudar. Desde aquele momento, passando por liderar jovens na igreja, passando por dar aula de música para crianças. Então eu fui notando, quando eu cheguei nessa frase, de que isso já permeia minha vida há muito tempo. Aí tá definido, Alex? Agora tá tudo certo? É só o começo. É só o comecinho. Tem muita coisa ainda, né, Alex? E até hoje, Cris, eu posso dizer, nós estamos 11 de junho de 2020, até hoje a gente se reinventa. Tudo isso para dizer que propósito não é a linha de chegada. Propósito é o caminho. É o caminho. Então, hoje, contribuir para o processo de aprendizagem do outro. Eu estou aqui com vocês, conversando com a Cris. Ora eu estou numa mentoria, ora eu estou numa palestra, ora eu estou num curso gratuito que a gente faz. Então, eu vou vivendo o propósito. Então, esse foi um desafio. Tá bom, Alex, agora que você sabe o que você gosta de fazer, etc., o que você faz? Né? Você está na Itália,
é, a pessoa que você gosta está longe, a família está longe, e aí, né? E aí vem outros desafios, Cris. Continuo? Claro, claro. Muito Porque bem. assim, a nossa vida é um constante desafio, né? Quando a gente fala de níveis de consciência, se você me permite, Claro. você que estuda Ken Wilber, né, também, como Uhum. eu, assim como eu, a gente, mas pela transpessoal, você passa num determinado desafio, quando esse desafio nesse nível de consciência já não te incomoda mais, você dá um salto de nível de consciência e vai para um outro. Mas aqui tem mais desafio ainda. E ele é novo, esse nível de consciência, né? É tudo novo ali, né? Tem que começar tudo de novo, Tudo de né? novo. Dá um Com cansaço. outros desafios, com outra forma, com outros repertórios, né? Que você criou a partir dos desafios anteriores, né? Sim, sim. E aí vem público novo, comunicação nova, conteúdo novo, né? Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de Ken Wilber. Desde que eu fiz essa jornada, eu estudo o comportamento humano grandemente para poder contribuir melhor com as pessoas. Estudo complexidade, então você vai se lançando a conteúdos que não são tão triviais mais quanto eram antes, no outro nível de consciência, né? E aí, a sensação que me dá é que a roupa era pequena. E aí você precisa encontrar moldes novos, encontrar roupas novas. Dá um frio na barriga muito grande, né? Dá uma tensão muito grande. E isso faz parte do jogo, né? Agora, não foi molezinha, Cris, preciso dizer, tá? Não foi molezinha. Eu voltei para o Brasil, fiquei um ano na Itália, voltei para o Brasil em agosto de 2018. Ainda considerando um pouco das minhas reservas. Mas, 2019, no começo no Espera um final pouco, de... eu posso ser enxerida aqui, mas você só Pode, voltou para pode. o Brasil porque você foi muito, muito estimulado a voltar para o Brasil, não é não? Sim, sim, Não foi sim. assim, vou voltar para o Brasil. Vou Ele voltou voltar, para o não, não. Brasil, não. Não. Eu conheci a minha companheira 2 meses antes de eu me mudar para a Itália. E a gente Linda, querida, amada, Nelly. Sim, tá aqui em outra reunião também, né? Todos em home office. E aí a gente, foi muito legal essa história porque ela me ajudou a passar por essa fase, mesmo à distância, sustentando conversas muito positivas, muito agradáveis, de um conteúdo rico, de uma espiritualidade muito interessante, de um amor muito grande, né? Um carinho muito grande, um afeto. E parte circunstancial da minha volta para o Brasil foi porque eu já tinha me separado há 3 anos atrás e eu sentia a necessidade de estar com essa pessoa, estar com essa mulher. Então, também a minha volta para o Brasil passa pelo aspecto pessoal. E olha que outro, é outro desafio, né? Porque eu tinha vendido tudo, eu tinha mudado tudo. Tinha feito planejamento, né, Alex? Então, Planejamento todo, né? Me tornei cidadão italiano, família italiana, tal. Agora vou morar aqui na Europa, tal. Minha irmã foi me visitar. E aí, de repente, eu falo assim, venho para o Brasil, aconteceu um fato. Acho que eu não te contei, Cris. Em janeiro de 2018, desculpa, acho que foi janeiro, bom, não importa. No meio desse período, um cliente pediu o meu trabalho. E eu vim para cá, pro na Brasil, Itália. da Itália, só para fazer... Não, aqui no Brasil. Aqui. Vim da Itália para cá, lá eu fiz 2 trabalhos de consultoria, mas vim da Itália para cá para fazer esse trabalho. E, obviamente, ver a Nelly. Óbvio, né? Era para ver a Nelly. O que aconteceu? Essa é a história boa. Eu notei que a visibilidade que eu tinha desse novo trabalho que eu queria aqui no Brasil era grande, ou seja, tinha terreno fértil. Eu notei que quando eu me reencontrei com a Nelly, de fato eu queria ficar com ela. E as palavras que eu usei foram as seguintes. Eu aterrissei. Meu coração está aterrissado aqui no Brasil. Então, a Itália vai continuar estando lá, eu vou continuar visitando, tanto que depois fui 2 vezes para lá, mas identifiquei que o caminho se revelou ao caminhar. Então,
ao vir para o Brasil fazer o trabalho, notei que tinha espaço para fazer trabalho aqui e que eu queria ficar com a Nelly mais tempo, né? Então, tomei uma decisão, reorganizei as coisas lá e, de novo, com frio na barriga, voltei para cá para recomeçar a vida no Brasil. E é isso. Você teve, aí nessa história toda, você teve 3 recomeços, né? Uma de sair da empresa, que era tudo certo, bonitinho, programado. Aí você monta um planejamento para mudar de vida. E nesse planejamento você teve que falar assim, peraí, calma lá. Não é bem assim. Por isso que a gente diz, olha, a vida, ela surpreende. Na hora que você chega na Itália, fala assim, tá, mas tudo aquilo que eu planejei, meu coração tá no Brasil, vou ter que voltar. Então, 3 mudanças, assim, em curto espaço de tempo. Ou seja, você estava super preparado para o coronavírus, né? Ô, Cris, a coisa que eu mais fiz da Itália foi fazer trabalhos igual esse aqui, de videochamada para o Brasil. Eu trabalhava todo o tempo de lá para cá. Então, na hora que falaram, tá bom, você vai trabalhar de casa, eu falei, tá bom, conta uma novidade, né? Brincadeiras à parte, a gente quer muito que a gente consiga organizar a situação do coronavírus para que todos tenham tranquilidade, né? Mas foi isso que aconteceu. E eu me lembrei de uma coisa agora. Tem uma amiga psiquiatra e estava conversando com ela. E ela me explicou um movimento que eu fiz meio kamikaze. Que é assim, ó. A gente tem 2 ligações. Uma individualista e uma sociotrópica. A sociotrópica é onde a gente se alimenta pelo social. Então, por exemplo, convívio em igrejas, grupos de amigos, grupos do trabalho, familiar, né? Convívio familiar. E eu fiz um rompimento sociotrópico bastante grande. Eu me separei em 2015, então toda a família da ex-mulher, a gente é amigo ainda, mas perde o contato. Depois eu fiz um desvínculo, né, com uma entidade religiosa que eu participava e deixei de participar, pedi demissão, né, e me mudei para a Itália. Então todas as minhas relações sociais se desconectaram. Ela me contou que isso foi significativo, porque faz com que eu tenha mais luz para o interno. Então, só que também sofre mais. Você chora mais, você fica mais tempo sozinho, você acha que tudo mudou e nada vai voltar a ser como era antes, mas é só a barriga do U que está subindo ali. Então, agora meus movimentos sociais estão reconectados de novo, de um outro lugar, de um outro nível de consciência. Deixa eu só recepcionar o pessoal que está entrando aqui. Estou muito feliz que Nélio Bilatti, meu amigo querido, amado, está aparecendo aí. Também meu amigo. Você conhece o Nélio? Não acredito! Sim. A companheira do Nélio é amiga da Nelly e a gente se conhece. Que legal! Bem-vindo, Nélio. Que delícia, estou com saudade de você, meu amigo, e todo o pessoal que chegou aí conosco. O Eric Loureiro, meu amigão de Vitória, no Espírito Santo, parceirão. O Vitor Almeida. Quem mais que eu consigo ver? A Ana Liege, não sei se a Liege está aqui ainda. Muito bom, estou feliz que todo mundo está aqui. Então, mas só que ainda não acabou, né, Alex? Continua o desafio de desafiar. Deixa eu pôr meu celular aqui na bateria. Tá. Ó, saudade com amor. Também, meu querido. Que alegria ter você aqui. Que saudade. Hoje mesmo eu postei no Instagram dele que eu estava com saudade dele. Né? Ó, o Vitor, boa tarde, bem-vindo, Vitor. Deixa eu só colocar para Muito carregar. Bom. O Nélio é aquela das pessoas assim que eu tive pouquíssimo contato, mas que tem um carinho grande. Assim, adoro ver os vídeos dele, eu sou super fã já. O Nélio é uma pessoa iluminada, cara. Ele é um cara Sim, que... Assim, essa é a palavra. Ele é uma pessoa maravilhosa, é um profissional incrível, que tem uma admiração gigante, assim como eu tenho por você. O Vitor, live interessante. Obrigado por compartilhar essas histórias e experiências. Boa. Mas assim, qual que foi o pulo do gato para você se reinventar mesmo? Aquilo que você falou assim, olha, eu não podia ter deixado de pensar nisso. Eu precisava pensar nisso daqui para eu não levar um baque tão grande me separando da empresa, me separando da família,
me separando de tudo que eu tinha aqui no Brasil, apesar de estar com esse foco bem direcionado na minha mudança, em viver esse sabático, né? Qual que foi o pulo do gato nessa história toda para você, Alex? Nossa, acho que ninguém me fez essa pergunta ainda. Eu preciso pensar, mas raciocinando enquanto eu falo, eu acho que foi um acúmulo de percepções. Não teve um gatilho. Então, acho que foi um acúmulo de coisas. A primeira foi, quando eu resolvi a parte financeira, eu vi que a parte financeira não é tudo na vida. Então, acho que esse primeiro foi a primeira coisa, assim. Depois, no processo contigo, eu comecei a aprender que tinha que me perdoar mais e ser mais natural e pensar em menos em como as pessoas me viam e mais como eu queria me ver. Então, acho que essa sacada foi muito boa, assim. Parar de me preocupar com o que os outros achavam, porque seja o que você for, seja o Papa Francisco, seja a Madre Teresa de Calcutá, seja quem for, sempre haverá críticas e elogios. Então, na hora que você se dá conta disso, você vive mais feliz, assim. E aí comecei a me preocupar com o que eu de fato queria para a minha vida. Outra coisa que me ocorreu é que eu queria me lançar para coisas em que eu via bonito nos outros e não reconhecia em mim. Como, por exemplo, vi em você, no aspecto da conexão com as pessoas, da humanidade, da vulnerabilidade, da espiritualidade. A parte das artes, que para mim sempre foi muito mais matemática do que arte, mas me conectar de novo com a arte. Então eu comecei a falar assim, eu preciso ser esponja, preciso me lançar. É inerente à minha pessoa, desde muito pequeno, me lançar as coisas. Mas uma mudança tão grande dessa tem a ver com querer o bem de si próprio. Quando eu entendi que eu precisava cuidar de mim primeiro, e depois que o que muda internamente muda externamente, aí fiquei muito feliz. Eu tenho duas mais historinhas para contar. É dezembro de 2018 e eu recebo uma oferta para voltar para a indústria farmacêutica. E eu estava prestando serviços, né? Estava sendo consultor. Um dos clientes me chamou, não tem processo seletivo, a vaga é sua. Diretor comercial, salarião, tal. Você me contou essa história. Você pode imaginar o quão confusa ficou minha cabeça. Eu estava voltando da Itália, ainda não estava ganhando grana legal, do jeito que eu achava que era importante para mim. Eu trabalho incipiente ainda, certo? E aí eu decidi pedir para um mês para responder. Ele falou, um mês? Por um mês? Eu falei, tá bom. E nesse processo de um mês eu fiquei me fazendo perguntas, em vez de buscar resposta. E a pergunta era a seguinte, daqui 10 anos, quando eu encontrar as pessoas, eu prefiro dizer que eu fiquei 20 anos na indústria farmacêutica e agora decidi ser consultor, porque eu já tinha entendido que consultor eu seria, porque eu gostei disso mesmo, ou eu preferia dizer, não, faz 10 anos que eu já estou nesse caminho. Fiquei com essa pergunta. E fui fazer uma meditação. E durante essa meditação, em silêncio, quietinho, eu me vi num caminho em que passou uma montanha alta do lado esquerdo, tenebrosa. Depois passou uma montanha alta do lado direito, tenebrosa de novo. E passei por um vale até que eu cheguei num planalto cheio de árvores. E ali me veio um entendimento, que foi a interpretação que eu fiz, de que, do mesmo jeito que eu comecei na carreira na indústria, do começo, lá como estagiário, eu também teria que começar nessa carreira de consultor, e que passaria por adversidades. E quando eu me dei conta disso, eu respondi para o meu amigo, falei, olha, querido, eu te agradeço muito, e o meu caminho está começando em outro lugar. E esse é o segundo momento de coragem. Só que dessa resposta, quando eu me libertei disso, eu vivi 2019 o melhor ano da minha vida. Profissionalmente, amorosamente, economicamente, socialmente, do lugar mais inesperado possível. Quando eu neguei um trabalho garantido, com renda garantida, eu vivi o ano mais próspero que eu podia viver. A minha empresa levantou, pessoas começaram a me conhecer
eu errei pra caramba e aprendi muito e continuei indo. Então isso foi, para mim, outro desafiar-se muito grande. Dizer não para uma proposta tentadora e sustentar corajosamente o que eu queria. Hoje eu estou muito feliz onde eu estou, cheio de desafio, né, Cris? A gente conversou dias atrás. O tempo inteiro. Se reinventando, porque a gente fazia treinamento presencial, agora é tudo digital. Empresas, a gente precisa provar para as empresas que a gente é capaz de fazer algo à distância, né? Parece, eu não sei se você está sentindo isso, mas estou sentindo. As pessoas parecem, mas dá certo mesmo fazer à distância? Você garante mesmo? Eu não garanto nada, querido. Nem Jesus Cristo garantiu nada, né? Assim, mas eu tenho confiança que a gente pode fazer nesse caminho. Então, Alex, é um outro desafio. Eu estou fazendo um programa de gestão da cultura com uma empresa de Santa Catarina, tudo online. Estou fazendo coach, estou fazendo treinamentos, workshops, tudo online. É isso, Cris. Está sendo maravilhoso, está sendo super proveitoso também. É lógico que eu prefiro estar presencialmente, eu preciso estar junto com as pessoas, é lógico. Eu prefiro, né? Uhum. Mas nesse momento a gente está conseguindo dar nó em pingo d'água, tá indo. Exato. Ô, Cris, eu me lembrei de uma coisa que eu queria contar, pode ser? Por favor, eu adoro suas histórias. Tem a ver com um tempo antes de eu te conhecer, mas que me lembrei agora de um desafio. Em 2013, eu estava ensandecido naquele mundo corporativo maluco. Então, eu trabalhava em 18 estados, corria para cima e para baixo, pegava 3 voos por semana, 4 voos por semana, pouco ficava em casa, saía segunda, voltava sábado à noite. E, além de trabalhar na rua o dia inteiro, à noite ficava respondendo e-mails e aí comecei a me alimentar muito mal. Resumindo, eu cheguei a ficar com 101 quilos em 2013, junho de 2013. E eu fui fazer uma viagem no meio do ano, a concessão do diretor que viu que eu estava maluco. A gente já tinha feito trabalho juntos. E eu voltei dessa viagem com 3.000 fotos no telefone. 3.000. Caramba. E sabe o que é olhar para 3.000 fotos e não gostar de nenhuma sua? Uau. Isso é muito dolorido. E aí foi aí uma grande virada que aconteceu na minha vida. Inclusive é uma palestra que eu faço, por isso que eu estou trazendo aqui o recado, que é o seguinte. Naquele momento, eu não conseguia sequer fazer uma corrida. O máximo que eu conseguia era fazer uma caminhada. E naquela hora que eu olhei para as fotos, eu falei assim, eu não me reconheço nessas fotos. Sempre fui um menino que muito brincou na rua, etc. Eu quero mudar essa história. Então eu comecei a fazer caminhadas de 15 minutos, que era o que eu aguentava. Junho de 2013. Com um objetivo muito claro de perder peso e me sentir melhor fisicamente, na saúde melhor. Em 6 meses, eu consegui reduzir 22 quilos só fazendo exercício físico e corri minha primeira São Silvestre, lá em 2013. Aí você fala, Alex, bacana, você e muita gente tem essa história. Sim. E aí vem um outro elemento dessa história. Eu decidi que mudaria isso para valer e contaria essa história para as pessoas, que não ficaria só comigo. E essa história tem 4 elementos importantes. Número 1, que eu quero deixar para as pessoas. Você precisa fazer um esforço para romper a inércia. Anotem essa. Esse é o maior esforço que a gente precisa fazer. Esforço de rompimento da inércia. Com 101 quilos, com a estatura que eu tenho, chegar no fim do dia, colocar um tênis no pé, ou levantar cedinho, pôr um tênis no pé e sair para fazer um exercício, é a coisa mais difícil que existe. É uma quebra de hábito absurda, né? Você mudar completamente todos os circuitos neurais aí da sua cabeça. E fazer um esforço gigantesco, né? A neurociência já fala, para eu mudar um hábito, eu preciso esforço absurdo. Absurdo. Então esse é o maior deles, romper a inércia. Segundo esforço, adaptação ao novo e aprendizagem. Porque a gente chega no novo, às vezes até legalzinho, bacana. Mas aí o novo cansa também, porque você tem que aprender muito. Então, é o esforço para manter-se na adaptação, se sustentar na adaptação. E continuar aprendendo. O que eu preciso aprender? Tem a ver com a história que eu contei hoje, desse mundo novo que eu estou vivendo. Putz, é legalzinho, é gostosinho? Não é. É livro novo que você está lendo, é leitura em inglês, leitura em italiano, é um outro mundo de aprendizado, conhecer o ser humano, que é um universo fantástico. Então,
Esforço para adaptar-se e aprender. É o segundo esforço. Aí estou lá nesse caminho novo, me adaptando e aprendendo. Tem um terceiro esforço, que é ganhar consistência daquilo que eu estou fazendo. Então agora eu preciso ganhar consistência, notoriedade para mim mesmo, mais vezes fazendo, constância naquilo, para que aquilo que era novo em adaptação se torne o novo normal. E o quarto esforço, esforço de acabativa, de conclusão, e que te gera ambição para novas coisas. Então, quando eu vou para a Itália, concluo minha cidadania italiana, falo italiano, faço projetos lá, sinto que me adaptei, concluo, vou para um novo projeto, volto para o Brasil, um projeto amoroso, estou casado hoje com a Nelly, né? Então, eu acho que a gente precisa considerar essas 4 coisas que eu vou repetir. Esforço de romper a inércia, esforço de adaptar-se e aprender, esforço de gerar constância e consistência, esforço de concluir as coisas. Eu termino essa fala, Cris, dizendo que com 6 anos de idade, eu fui acometido de uma doença na perna que me impossibilitou de andar por 3 anos. E eu fiquei com essa lesão por 3 anos e não pude andar. E o ano passado, tenho muito orgulho de dizer isso, pela primeira vez na vida, 30 anos depois, eu completei minha primeira maratona, lá em Lisboa, lá em Portugal. Então esse é um orgulho que eu tenho para dizer assim, eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou perfeito. Dou muita cabeçada, eu erro pra caramba. Às vezes sou muito teimoso também. Mas eu quero dizer o seguinte, eu me lanço. Então, eu diria para você, permita-se. Cris, eu vou mostrar um negócio aqui para as pessoas. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A Luciana Braga disse que as pedras que ainda estão no caminho dela, é muito importante ouvir essa experiência de coragem em falar não, mas não na frente, dar vários passos à frente no propósito, né? Sim. E atrás do seu propósito. É resistir à tentação que te desvia do seu propósito, Luciana. Acho que é mais por esse lado. Né? Eu precisava de dinheiro na hora ali da oferta, mas eu precisava entender que se eu voltasse para aquele caminho, eu descumpriria o meu propósito, não viveria ele intensamente. Né? Ô, Cris, nós estamos com um tempinho ainda, vou mostrar só mais uma coisinha. Eu estou cheio de história hoje, né? Tá maravilhosa essa conversa. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Não sei se não. Tá pra ver. Não? Agora? Esforço. Esforço e risco. Sim. Sim? Uhum. Muito bem. Eu criei esse processo para contar essa história para as pessoas. Quando a gente corre pouco risco na vida, pouco se lança e não se esforça em relação ao tempo, isso é inércia. Ao passo que, se eu corro muito risco, só me lanço, mas não faço esforço nenhum, isso é uma verdadeira aposta. Pode dar certo, pode dar errado. Se eu só me esforço ao longo do tempo, mas não me lanço a nada novo, sem coragem, não me aprendo nada novo, é só uma estabilidade. E nos dias de hoje, estabilidade é praticamente declínio. Agora, o convite é, como é que eu me esforço ao longo do tempo e corro riscos para ir para uma verdadeira potência, para um crescimento exponencial. Então, se eu pudesse falar sobre arriscar-se, né? Tomar esse risco, né? De lançar-se ao novo, desafiar-se, eu diria que é um misto entre se lançar ao novo, com muita vontade, muita coragem, e ao mesmo tempo se esforçar em relação a esse novo, sabe? Então acho que esse misto leva para um lugar de potência, de crescimento exponencial. Todo esse conhecimento adquirido, Alex, que você traz, que você busca o tempo todo, se a gente fosse convidar as pessoas que estão nos vendo aqui, né? Neste momento de crise, neste momento que o Vitor está dizendo excelente, nesse momento tá todo mundo um tanto assim, será que o que vai acontecer? Novo normal, mas que novo normal é esse? Eu não sei o que está vindo pela frente, ninguém sabe direito o que está vindo pela frente. Que mundo que será esse? Vai ser bem diferente, espero eu, do que aquele que a gente acabou e também entregando, né? Então, a gente estava vivendo, na minha opinião, não era certo, né? Acabando com o planeta,
relações frias, dentro das organizações, todo mundo engomado em cima de um sentimento que não existe, porque robôs automáticos vivendo no automatismo, sem serem eles mesmos, porque isso gera desconforto. Quando você não dá espaço para ser vulnerável, né? Principalmente a liderança, por exemplo, se eu não falo que eu sou vulnerável, se eu não falo que eu estou sentindo algo, o liderado não vai ter coragem de chegar e falar que ele está sentindo, que ele está doendo, que está, né? Uhum. Então, assim, se você fosse convidar as pessoas aqui para se lançarem, porque você tem repertório para isso, né? De se lançar no desconhecido, de se lançar. Quais seriam as etapas, na tua opinião, que poderiam facilitar um pouco mais essa adentrada nesse desconhecido? Porque, assim, eu começo a brincar que o mundo VUCA não existe mais, né? É uma coisa Acabou já. muito mais ampliada, né? Uma insegurança, É. sentimentos aflorados aí, tá todo mundo instável, em desequilíbrio, grande maioria de pessoas que você fala assim, poxa, mas se você é coach, por que você está agindo assim, né? Não dá para julgar, porque todos nós, de uma forma geral, estamos num momento de experimentar o novo, que ninguém sabe o que é esse novo, Sim, né? sim. Se você fosse convidar as pessoas hoje de se lançar no vácuo, né? Porque, vou fazer essa pergunta trazendo reforço metodológico para essa conversa, né? Tá. Esse livro aqui, não sei se você Ah, já do leu, Harari. Muito bom. Super recomendo, super recomendo. e para mim a conclusão que fica é que ele diz assim, né? O mundo só vai ter salvação se todos meditarem, né? Bem por aí, Então, né? para mim, essa é a conclusão do livro. Ele faz todo o movimento, né? Conta tudo o que aconteceu, da história e tal, mas é isso. Eu queria começar, assim, várias coisas me passam pela cabeça, mas eu queria começar falando da história do mundo VUCA. Mundo VUCA, para quem não sabe, é um acrônimo criado na Guerra Fria, VUCA, que descreviam cenários impossíveis de controlar. O V de volátil, tudo muda a todo momento. O U de uncertainty, incerto. Então, ô Marcião, bem-vindo, querido. Bom que você está aqui. O Márcio é head global para a Latinoamérica de treinamento da Merck. O cara super, super, super querido. Super inteligente. Ótimo para você conversar também, viu, Cris? Fica de olho no Márcio aí. Ô, Márcio, vamos conversar, Márcio. É, voltando para o mundo VUCA. Então, V de volátil, U de uncertainty, né? Incerto, ou seja, o que era certo ontem já não é mais certo hoje. C de complexo, muita informação. E A de ambíguo, não tem só um caminho, tem vários caminhos possíveis. Isso já foi. E aí eu trago uma analogia que eu gosto muito, que é da complexidade. Queria que todo mundo que estivesse nos ouvindo pensasse naquela imagem de um cardume de peixes. Imagina o cardume de peixes, que você vê aquela figura formada, aquela bola. Fala, Cris. Desculpa, é que eu não podia deixar de falar um oi maravilhosa, essa Miriam Lapa. A Miriam Boa. Lapa, ela foi minha líder, uma responsável pelo meu desenvolvimento. Sabe aquela líder espelho que você quer ter do lado, que te desenvolve? No começo da minha carreira, ela foi aquela instigadora, aquela Boa. que te faz pensar, que te faz trazer todo o seu potencial à tona. Muita gratidão, Miriam. Um beijo, querida. Está lá em Boston agora, morando lá há anos já. Que legal, E estamos com audiência internacional. Beijo, um Miriam. beijo, querida. Mas continua, desculpa que a gente Não, está aí. tranquilo, a gente está conversando. O mundo Ô, VUCA já querida. foi. Nós falamos da complexidade. Aí eu queria que as pessoas imaginassem um cardume de peixes. Sabe aquele cardume de peixe que anda juntinho assim? Que é aquelas imagens que a gente vê lindíssimas na televisão? O mundo é exatamente igual a um cardume de peixes agora. E aí eu queria que você imaginasse um mergulhador se aproximando desse cardume de peixes. Ou até mesmo um tubarão, qualquer outro peixe maior. O que acontece com esse cardume de peixes? Eles automaticamente mudam de posição, se reinventam e o cardume dança e de repente volta a uma outra formação. É exatamente isso que acontece com o mundo de hoje. E o que a gente aprende disso? Número 1, a gente não controla o sistema. A gente não controla o cardume de peixes.
Só que a gente só consegue tocar uma parte do sistema. Então, você que está pensando em desafiar-se, saiba que ao tocar esse novo, você só vai tocar uma parte do sistema. Você não vai conseguir olhar para o todo para te dar aquela segurança gigantesca. Não, eu estou certo, plenamente certo. Você não vai ter 100% de certeza. Então, você vai tocar uma parte desse mundo. A outra parte, o cardume vai se movimentar e vai trazer para você o que é essencial. A segunda coisa que eu quero dizer é, ao fazer isso, faça de forma humana e social. Ontem, estava numa palestra com um palestrante dos Estados Unidos, que tem uma conexão com o Brasil, da formação que eu faço, o Chan, que dá a formação de complexidade para a gente. E aí, é uma pesquisa fresquinha, depois eu mostro... Opa, não é isso. Uma pesquisa fresquinha, depois eu mostro para vocês, em que eles observam, na verdade, capitais, intelectual, social, financeiro, ano passado e esse ano, após Covid. E o que eles notaram é que, por exemplo, o capital humano, saúde, que era muito não olhado, vamos dizer assim, ano passado, é o primeiro agora. E o capital principal que não mudou e nunca vai mudar é o capital social. Então, invista nas pessoas, no contato com as pessoas, na ligação com as pessoas, aprenda com a rede. A Cris é uma profissional que trabalha em rede, eu também. Então, lance-se, não tem como se lançar na rede, você já está na rede. Use a rede, né? Se conecte com a rede. Essa é a primeira coisa. A segunda, a transformação começa de dentro para fora. Então, olhe para dentro de si. Nós falamos de Ikigai, nós falamos de propósito. Então, comece a olhar para dentro de si primeiro. Que quando essa semente de si desabrocha, você se conecta com a rede. Então, olha para dentro de si primeiro. E terceiro, que me veio agora, porque estava na minha frente, não preparei isso, mas eu acho que é bom olhar para a humanidade da arte. E olha que livro que estava na minha frente, não à toa. É um livro do Rubem Alves, que é um autor muito querido. Maravilhoso. E aí ele fala sobre a educação dos sentidos, os 5 sentidos. Então você revive a tua humanidade na essência. A tua visão, a tua audição, o teu paladar, na essência. Então é um livro para se desconectar dos conhecimentos mentais e filosóficos do mundo e se conectar consigo mesmo na sua mais íntegra unidade, para a partir daí você falar para o mundo. Então eu começaria por esse caminho. Pô, Alex, sabe que a gente está quase terminando aqui. Adoro conversar com você. E aqui, olha, o Márcio está dizendo, Alex sabe muito. Amigo é assim mesmo. Obrigado, querido. Obrigado. Eu também aprendo Sabe muito com muito, você. estuda muito, sou fã. Olha só, Márcio, eu também sou fã dele, de carteirinha. É uma Cris, pessoa que tem uma admiração. o seu xará aqui, ó, Cris Silva, presidente da Biogen no Brasil. O Cris tem uma história lindíssima. Ele foi o paciente número 20 de Covid no país. Ele tem um olhar de quem é executivo e de quem é o humano que passou também. Ele é médico também, cardiologista, passou pelo Covid e tem uma história muito legal para contar para a gente também. Tá lá aliás, se você me permite fazer um merchan, eu entrevistei o Cris no meu canal no Spotify, chamado Lioncast, que é o meu podcast. O capítulo 3 é uma entrevista com o Cris, ele conta sobre experiências de liderança e o caso dele com a Covid. Eu escutei esse podcast, eu adorei, achei incrível. Realmente o Alex é ótimo, mas você também é maravilhoso. Adorei sua palestra, adorei a entrevista, adorei tudo que você trouxe. E fico muito feliz de saber que temos lideranças aí no nosso Brasil que são mais humanizadas, que têm um olhar ampliado de tudo. Alex, em falar em olhar ampliado, né? Eu percebo desde lá, quando a gente se conheceu para cá, que você teve um salto de nível de consciência. Você se percebe assim? Sim. E dá um medinho, né? Mas a história é o seguinte. Nível de consciência é quando a gente vai ganhando novas perspectivas. Me fala o tempo aí, me cuida do tempo para mim, tá, Cris? Você tem 5 minutos. Boa. Então, níveis de consciência é quando ao longo da nossa vida a gente vai ampliando nossas perspectivas.
Vou dar um exemplo simples. Existe um nível de consciência que acredita que tudo tem que estar muito bem regulamentado. Certo, errado, bom e mal, céu e inferno. Esse é um determinado nível de consciência. E a gente vai evoluindo e sabendo que o mundo não é exatamente assim regulado, numa planilha de Excel. Ele é muito mais complexo do que isso. Tem o certo, tem o errado, tem o bom, tem o mal e todos convivem. Você vai ampliando as suas perspectivas. Cris, me vi criando novas perspectivas muito grandes, humanamente falando, socialmente falando. E tem outras áreas da vida que a gente tem muito que operar. E aí são as linhas de consciência. Então, você pode pensar na linha social, na linha afetiva, na linha financeira, na linha profissional, várias linhas, na vertical, e na horizontal os níveis de consciência. Então a gente vai trabalhando para ao longo da nossa vida ir ganhando perspectivas novas. Agora, acho que o principal aprendizado dessa história toda foi que, sabe aquela história, eu só sei que nada sei? E aí quando você se lança verdadeiramente nessa frase, você fica muito feliz, fala, poxa, que legal essa perspectiva. Eu brigo muito menos com as pessoas, defendo muito menos ponto de vista, eu pergunto exageradamente mais, assim, pergunto muito, sou muito mais curioso, acho que curiosidade é uma questão essencial, sou muito mais curioso, menos dono de mim, sabe? Mais querendo agregar, dá mais trabalho, mas eu me sinto mais leve, mais feliz com isso. Querido, eu vou fechar aqui, porque você sabe como o Instagram, ele corta a gente no meio. Sim. Então, assim, essa conexão, eu sei que ela já está formada faz muitos anos entre nós. Sim. Agora você agregando de uma forma tão linda a Neni à sua vida, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível por ela ser tão especial. Então, vocês são uma dupla incrível. Muita gratidão por esse papo maravilhoso que estamos tendo aqui. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Um grande beijo para todos. E com certeza a gente vai se falar mais por aí. Não é mesmo? É isso aí, é isso aí. Eu quero agradecer também, eu acho que é o Aldimar que está aqui. Se for o Aldimar, manda um oi, porque está aqui conosco. O Matheus Fagion, meu colega, está na Terasquim, colega de Terasquim. O Júlio, a gente trabalha em parceria com consultoria. Muito legal. Luciana Braga, obrigado você, eu que agradeço, tá? Grande participação. Cris, muito obrigado. Márcio, Vitor, todos que por aqui passaram um tempinho. Nossa, Miriam. Mais inteira gratidão. Miriam, obrigado. Nélio, um beijo para vocês. Tchau, querido. Um beijo grande. Muita gratidão. Fique com Deus. Valeu. Tchau. Beijo.